A paz do Senhor a todos vocês, irmãos, que você possa receber essa palavra aqui. Essa palavra aqui de hoje, aqui, irmão, vai ser uma palavra abençoada, palavra de direção. Você que está perdido no caminho, se você quer tomar alguma decisão na sua vida, se você está com medo de errar, se você está sem direção, sabe que essa palavra que eu vou deixar aqui, irmão, vai ser. Deus vai tocar em você, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar direção para você aqui nessa noite, né? Que Deus possa te abençoar também. Sabe que a palavra de Deus, irmão, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela pode curar, ela pode sarar, ela pode curar, ela pode ressuscitar também. Somente Jesus pode te salvar, somente Jesus pode mostrar o caminho que para todos nós que estamos precisando. Jesus é a luz para nossas vidas, né? Jesus é a salvação da minha alma e da sua alma. Então que você possa curtir aqui também, você possa se inscrever aqui, compartilhar também o vídeo para pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Aqui, irmão, aqui no canal, que irmão, você vai aqui nesse vídeo, irmão, você vai encontrar a palavra de Deus, você vai encontrar a oração, você vai encontrar a palavra profética, pregação também. Então que você possa acompanhar aqui também, em nome de Jesus, né? Vou chamar uma palavra aqui, um monte de Deus aqui, depois eu vou estar fazendo uma oração. Então essa palavra aqui, ela é de direção. Para quem precisa de direção, que está no caminho perdido, está sem direção, né? E às vezes a pessoa quer tomar alguma decisão importante, tá com medo de errar. Sabe que essa palavra ela vai abrir os seus olhos essa noite. Provérbios, aqui uma palavra aqui de Deus fala aqui, ó. Provérbios 3, no versículo 5, fala assim, ó: confia no Senhor de todo o coração, não dependa de seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Aqui, irmão, tá falando que é a direção. Simples direção, irmão. Mas infelizmente hoje todo ser humano, irmão, quer buscar o seu próprio entendimento. Hoje o ser humano quer buscar suas próprias escolhas. Infelizmente ninguém quer buscar a vontade de Deus. Ninguém quer buscar a vontade de Deus. Hoje, irmão, você vê que está aumentando cada vez mais. Aumentando a maldade, aumentando várias situações. A gente sabe que hoje em dia também, irmão, o ser humano cria até a sua própria lei, né? Mas para você ver, irmão, que é tão interessante, que é tão... Para você ver que essa palavra aqui, irmão, ela fala fortemente, irmão, no coração. Porque o ser humano, irmão, ele cria a própria lei, mas ele nem pratica a lei. Você vê hoje em dia, irmão, o ser humano ele cria a lei, julga também. Quantas pessoas hoje que são julgadas pela lei, a lei do ser humano? Quantas pessoas que são julgadas pela lei que o ser humano ele criou? Tem pessoas que estão machucadas até hoje por causa da lei do ser humano, que foi julgada, que foi condenada, né? Quantas pessoas, irmão, que foi preso inocente também na prisão por causa da lei, a lei que é da justiça, né? A gente respeita, a gente não tem nada contra. Mas você vê, é a lei do ser humano, é a lei da justiça. Só que você vê várias pessoas, irmão, quantas pessoas que vão presas que não cometeu crime nenhum. Às vezes carrega uma dor, carrega uma humilhação, carrega. Às vezes não tem nenhuma defesa, não tem, né? E pra você ver, irmão, que nem o ser humano é capaz de cumprir a lei também, que ele mesmo criou.
Porque até o ser humano é falho, todo ser humano é falho. Ninguém consegue cumprir a lei perfeitamente. Ninguém. Mas tem um que cumpriu a lei perfeita. Foi Jesus, que Deus enviou Jesus. Deus. Deus também, irmão, ele nunca falha. Deus, ele é justiça. Mas o ser humano é injusto. Ser humano. O ser humano é injusto, não consegue cumprir a lei perfeitamente. Mas quando Deus enviou Jesus, Jesus ele veio para cumprir a lei, né? Que é a lei da graça. Jesus ele era capaz de cumprir toda a lei, sem cometer injustiça com ninguém. Não tinha pecado, não tinha nenhum defeito, nada. Porque o que fala aqui, irmão? Fala que todo ser humano pode criar a sua própria lei, pode buscar o seu próprio entendimento, mas todos nós somos falhos, somos errantes. Nós somos falhos, somos errantes, irmão. Né? Você vê hoje, irmão, porque não importa se a pessoa ela é cristã e se ela não serve a Deus. A direção que ela tem que tomar, irmão, é no Senhor. Direção. Porque pode acontecer tragédia, pode até acontecer morte. Se a pessoa tomar alguma decisão errada. Né, irmão? Né? A pessoa pode acabar em várias situações. Pode acabar em depressão, pode acabar o casamento, pode acabar... acontecer em várias situações, irmão. Mas o que Deus ele quer a salvação da minha alma e da sua alma. O que Deus ele quer, irmão, e que a gente se arrepende verdadeiramente e abandona o pecado e confessar Jesus como o Salvador da minha alma e da sua alma. É o que Deus ele quer. É o que Deus ele quer, irmão. Deus ele quer que a gente entrega a vontade de Deus. Deus ele quer, irmão, que a gente confia no Senhor. O que Deus ele quer, né? O que Deus ele quer, irmão, a salvação da minha alma e da sua alma. Mas infelizmente nem todos querem a salvação a salvação. Infelizmente nem todos querem. Mas Deus não obriga ninguém a servir o caminho de Deus. Infelizmente, cada um tem a sua escolha, né? Mas infelizmente tem as consequências. Então, irmão, a única direção que a gente tem que buscar é Deus. A gente tem que confiar no Senhor, buscar a vontade dEle, né? A gente tem que sempre orar. Antes de eu e você fazer alguma coisa, irmão, a gente tem que sempre orar. Orar ao Senhor. Porque a gente não sabe o que pode acontecer. O que pode acontecer lá na frente. O que pode acontecer no futuro. Você vê, irmão, que muitas pessoas, tem muitas pessoas que perde casa, perde bens, perde dinheiro, perde riqueza. Por quê? Por causa que ela buscou a sua própria vontade, sua própria escolha. Ela não tomou a vontade que é de Deus, né? Acontece comigo e com você, irmão, porque nós somos falhos, somos errantes. Nós somos pecadores. Mas sempre o que nós podemos fazer, irmão, o que a gente pode fazer é orar ao Senhor, pedir para Deus. Então essa é a direção, né? Confiar no Senhor. O que é confiar? Você não vai confiar em qualquer pessoa. Porque se você falar alguma coisa pra pessoa, irmão, a pessoa pode inventar, ela pode espalhar. O que você fala pra pessoa, irmão, a pessoa pode acabar com a sua vida.
Agora, quando você confia num Deus, irmão, você pode confiar nele. Ele não vai trair, ele não vai abandonar, ele não vai desamparar, ele não vai usar falsidade. Deus é Deus. Deus nunca falha. O ser humano falha, mas Deus não. Deus é justo. Deus faz justiça, irmão. Então, irmão, hoje, essa é a direção. A gente tem que confiar no Senhor. Antes de fazer alguma coisa, irmão, a gente sempre tem que buscar o Senhor. Pedir pra Ele. Pedir pra Deus. Antes de fazer alguma coisa. Vou contar aqui só um pouquinho, irmão, do meu testemunho de vida minha aqui. Que quando eu estava atrás de emprego, eu entreguei currículo em várias aqui na cidade aqui, entreguei vários em todo lugar. Peguei. Aí eu trabalhei na roça. Mas depois eu fui atrás de emprego em Ribeirão também, Ribeirão. Trabalhei, fiquei pouquinhos dias. Aí eu entreguei aqui, mano. Aqui na minha cidade entreguei em vários lugares, não consegui a oportunidade. Onde eu consegui a oportunidade foi na roça. Onde eu consegui. Mas aí depois, o que eu fiz depois? O que eu fiz depois? Eu fui no quarto, fechei a porta do quarto e orei ao Senhor e pedi pra Deus emprego. Pedi pra Deus. O que eu fiz ali, irmão? Eu me humilhei ao Senhor. Né? Mas não é só isso, mano, que Deus ele quer. Deus ele quer a salvação, mano. Muitas vezes, mano, a gente quer benção, mas a gente não quer entregar a vida pra Jesus. A gente quer milagre. Igual eu não tava servindo a Deus, mano, quando eu orei pra Deus me dar emprego. Mas Deus é tão misericordioso, mano, que me deu emprego pra mim. Né? Que é lá no Burger King, né, que eu trabalho, né, graças a Deus, né. Então você vê que Deus é tão amoroso, que Deus é tão misericordioso, mano, que me deu emprego. Mas eu não entreguei minha vida pra Jesus. O que aconteceu? Deus permitiu, mano, eu passar pelos problemas, passar pela dor. Aí eu comecei a buscar o Senhor, voltar pra buscar o Senhor. Às vezes Deus, mano, ele permite a gente passar pela dor, passar pela humilhação. Não pra matar, pra gente acordar e aprender e entregar a vida pra Jesus. Buscar o Senhor. Porque quando você precisa, irmão, sempre Deus ele tá lá. Deus ele tá lá pra te ajudar você e eu. Quando você precisa. Né? Porque Deus é fiel. Deus é poderoso. Deus é grandioso, irmão. Deus ele quebra macumbaria, feitiçaria, bruxaria, ritual. Quebra tudo mal. Ele quebra, né? Então, irmão, se você quer uma direção de Deus, irmão, confia no Senhor. Aqui, irmão, Deus ele tá dando conselho. Não dependa do seu próprio entendimento. A gente não... Para não depender. Porque pode acontecer tragédia, pode acontecer algo pior. Se você confiar no seu próprio entendimento, né? Pode acontecer tragédia, várias situações, né? Então, essa palavra aqui ela é conselho e ela é direção para quem quer, para quem está perdido, para quem precisa tomar uma decisão importante. E está com medo de errar. Confie no Senhor. Começa a buscar o Senhor. Começa a ter
em relação com Deus. Começar a orar, começar a buscar. É você ser sincero, irmão, com Deus, irmão. É sinceridade. Não é só a gente só orar só e não ser sincero. Começa a falar sinceridade com Deus, irmão. Você vai ver que é muito gostoso, irmão. Você falar com Deus a sinceridade. Sem desabafar com Deus como fosse como um amigo, como um companheiro. Que Deus é companheiro, que Deus é amigo, né? Deus é pai também. Deus é o único que não abandona, né? Então que Deus possa te abençoar você, que Deus possa te dar sabedoria. Nessa noite, irmão, Deus tá te dando sabedoria para você tomar a direção da sua vida. Deus tá te dando direção para você tomar uma decisão. Ele tá te dando inteligência. Deus tá te dando paz, alegria, felicidade, proteção, as bênçãos no nome de Jesus, né? Eu vejo, irmão, que Deus tá dando para alguém aqui agora. Tá dando direção, tá mostrando o caminho, tá mostrando a resposta. Que é só Jesus que pode salvar. Só Jesus que pode libertar, que pode salvar a minha alma e a sua alma. Só Jesus, irmão. Se não for Jesus, irmão, a vida não vai. A vida só piora. A vida é só problema, a vida é só tragédia, só tristeza, né? Então essa é a palavra que eu deixo. Vou estar fazendo uma oração aqui que Deus possa abençoar, né? Em nome de Jesus. Senhor, nesse momento que eu te peço, abençoa para essas pessoas que estão aqui, para assistindo o vídeo aqui, Senhor, a palavra, para que te peço perdão pelos meus pecados, minhas falhas, nós reconhecemos que somos falhos, pecadores. Abençoa, Pai, todas as famílias, todas as pessoas que estão aqui, tem misericórdia, tem compaixão, tem piedade, nos purifica de todo o pecado, de toda maldade. Abençoa, Pai, dá direção, Pai, eu creio, Pai, que você está dando sabedoria, está dando direção. Abençoa, Pai, a casa, a família, no nome de Jesus. Abençoa, Pai, cura, liberta. Repreende toda a inveja e o orgulho. Repreende, Pai, todo o casamento que foi destruído, todo tipo de traição. Tira isso, Pai, das famílias. Restaura o casamento, restaura, Pai, as famílias. Restaura seus lares. Restaura, Senhor, tudo que foi perdido no nome de Jesus. Repreende a inveja, repreende a macumba, a feitiçaria, a bruxaria ritual. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que você possa curtir, irmão. Que possa compartilhar também o vídeo também para pessoas que precisam. Que você possa se inscrever, porque não é para mim. Porque é para Deus. Aqui no canal, irmão, você vai encontrar isso aqui. Você vai encontrar oração. Vai encontrar palavra de Deus. Vai encontrar a pregação, vai encontrar a palavra profética, a oração profética. Amém?